Ai, que Sim, bom falar contigo. Muito obrigada por ter deixado assim esse espaço na tua agenda para estar conversando aqui com a gente. É, é uma honra para mim te receber. Confesso que antes um pouquinho eu estava até com o coração bem acelerado. Eu sou muito admiradora sua. Mas que bom a gente poder estar falando sobre um assunto que também faz muito sentido para mim, faz muito sentido para minha história, e eu tenho certeza que para de muitas pessoas aqui. Eu vou te passar a palavra para você se apresentar, para, enfim, fique à vontade e a gente vai construindo essa história aqui nesse encontro juntas. primeiro agradecer essa super receptividade, né? Não só sua, como também de todas as pessoas que estão aqui, tantos coraçõezinhos. Nunca fui recebida numa live assim, então estou me sentindo muito amada, muito grata. Boa noite a todos. E, bem, agradeço, Aline, pelo seu convite. Eu sou Daniela Migliari. Eu passei uma fase da minha vida trabalhando muito tempo com jornalismo, mas eu sempre fui escritora a minha vida toda. Então, eu comecei há muito tempo atrás, lá em 2008, a escrever cartas nesse contato interior comigo mesma, com aspectos que eu não conseguia lidar muito bem no meu dia a dia. Eu não conseguia processar muito bem determinadas atitudes, reações que eu tinha do nada, coisas que vinham assim de repente. Eu falava, gente, mas da onde veio isso, né? O que que é isso que está se mostrando aqui? E aí eu comecei com essa atitude sempre de muita pesquisa, de muita investigação no meu ser, nas minhas reações, e isso foi se mostrando de uma forma absolutamente autoral, artística, poética, porque Uhum. às vezes a gente precisa, né, da poesia para a gente conseguir lidar com essas situações que lá atrás, para mim, pareciam um peso insustentável e que depois, com o tempo, eu fui encontrando a percepção de que isso é simplesmente ser humana, ser uma pessoa, né, simples, comum, imperfeita, que está lidando com as suas dores, né? Uhum. Então, eu comecei a escrever esse caminho, depois veio o primeiro livro aqui, que é o Abraço à Sombra, que foi um livro descoberto pelo Rossandro Klingen, né, que é uma pessoa também muito conhecida nessa área de autoconhecimento, Uhum. e nós já éramos amigos há muitos anos, e eu mostrei para ele alguns desses textos, e ele falou, meu Deus, mas isso sou eu. E aí eu fui ouvindo isso de 10, 20, centenas de pessoas, eu acabei abrindo uma página para falar desses temas, e eu comecei a perceber que todas as pessoas eram tão humanas quanto eu, né? Uhum. Então, o que estava por trás dessa sombra que me assustava, que eu me ressentia de me mostrar assim na minha relação no casamento, com os filhos, coisas assim, né, que a gente vai agindo e a gente acaba se machucando e machucando as pessoas com quem a gente convive, né? E aí toda Verdade. vez que eu conversei com essa sombra, toda vez que eu atravessava esse lugar, invariavelmente eu encontro a criança interior ferida. E veja, não é só de experiências da infância que a gente vive, né? Uhum. A gente vive também de memórias de outros tempos, né? Dos nossos antepassados, do que a gente viu em casa com a mamãe, com o papai, do casamento deles, com irmãos, da nossa herança cultural, do nosso tempo, né? Então, conforme eu fui entrando em contato com isso, eu percebi que eu só precisava de um pouquinho de auto-amor, de muita humildade, porque eu precisava me lembrar que eu sou humana, que eu estou aprendendo para eu conseguir me perdoar, né? Uhum. E isso foi se transformando numa aventura incrível. Isso começou em 2008. Quando foi em 2016, eu estive com Uhum. Bert e Sophie pela primeira vez, Bert e Sophie Hellinger, né? Uhum. O criador, e ela desenvolveu e segue desenvolvendo as constelações junto com eles, com ele, embora eu tivesse vivido uma constelação em 2005, muitos anos antes, mas Uhum. eu fiquei 11 anos sem contato. Aí, quando foi em 2016, e foi literalmente, Aline, posso te falar que foi por meio de dois sonhos que eu tive seguidos, 2 dias diferentes, assim, um dia seguido do outro, que eu fiquei sonhando a noite toda com constelação, e eu lembro que eu falei, nossa, mas tem 11 anos aquilo,
né? De onde Uhum. veio isso? Eu até comentei isso com meu marido na época. Falei, Máximo, e ele falou, fica atenta, vê o que que é isso, porque 2 noites Uhum. seguidas. E aí, assim, dias depois eu vi Bert e Sophie Hellinger em Brasília. Eu falei, opa, eu captei algum Era chamado, sinal. algum É. convite. Depois, lá na Alemanha, em 2017, o Bert disse, numa uma conversa sobre a China, que ele sempre antes de ir para um país, ele entrava em profunda meditação, porque ele diariamente meditava muito, né? E que Uhum. ele enviava esse chamado, esse convite. Eu falei, "Ah, agora eu entendi, porque eu Nossa, sonhei. é Então, é isso. fantástico, é Sim, fantástico. E a partir dali veio o teu sim mais profundo para as constelações. É. sim, porque eu percebi que as ordens do amor eram o maior remédio para minha criança ferida, né? Era realmente aquilo que eu precisava para adultecer com Hum. qualidade, com presença, né? E com muito alto amor. E eu fui começando a estudar, né? Momentos, por exemplo, em que em um movimento de constelação familiar, algo em Uhum. mim travava, invariavelmente estava envolvida questões minhas da minha criança ferida. E não Aham. é todo mundo, Aline, que fala. Eu nunca vi ninguém falar sobre esse assunto junto, a não ser eu mesma, né, falando isso nas minhas lives. Então é a primeira vez que eu falo isso publicamente numa live com outra pessoa. Nossa, e é fantástico, eu te agradeço muito, porque realmente foi através do caminho das constelações familiares que eu busquei essa cura também para minha criança interior. Então, de certa forma, assim, tem essa sintonia, não por acaso, né? Uhum, Então, eu queria começar esse bate-papo. Eu acho que, como eu falei e repito, a gente vai construindo aqui juntas e vamos direcionando juntas aqui. é, Sobre para quem ainda acha muito novo esse tema, né? Então, eu vou começar bem pelo básico, né? De que dentro de nós, independentemente da nossa idade, habita uma criança interna, né? Que, como você falou, ela é formada por experiências, por testemunhos, por vivências, por uma herança, seja lá do que for, que a gente recebeu dos nossos ancestrais, e que, de certa forma, se moldou, se colocou, tentou se adequar, e tem marcas felizes, maravilhosas, de muita alegria, de leveza, de brincadeira, mas pode ser que também tenham marcas difíceis, uhum, de dor, de traumas, marcas que talvez essa pessoa aqui, hoje adulta, tenha até vontade de excluir, né, da sua história. Não, eu não quero olhar para isso. E aí a gente já vai até para uma lei sistêmica que é a do pertencimento, né? Porque não só tudo, todos pertencem, como tudo aquilo que aconteceu na nossa história também tem um lugar. uhum. Então, assim, essa criança ela pode estar ferida e eu posso não estar querendo olhar para ela, e eu posso estar fazendo com ela o mesmo que eu achei que os adultos fizeram em outro momento lá atrás. Então, não estou olhando, não estou acolhendo. É, é por aí, Dani, vamos construir isso. Eu estou tão satisfeita de poder falar sobre isso com liberdade, com abertura, porque normalmente eu acabo falando num campo só, né, de criança interior ferida, e em outro campo só de constelações. Mas é exatamente isso. Eu fui percebendo que esses muitos eus que nos compõem, com as nossas histórias e também com as nossas versões anteriores, a gente também exclui, a gente também tira da ordem, a gente também se desequilibra, né? Só que é algo muito novo falar disso, né? Porque para Uhum. mim isso sempre teve muito, muito óbvio, assim. E eu fui percebendo que quanto mais eu abraço, quanto mais eu apoio, quanto mais eu dou lugar, e quanto mais eu também dou limite, quanto mais eu chamo para uma nova atitude, quanto Uhum. mais eu trago luz para que essa parte de mim, né, possa viver os Uhum. 5 passos do abraço à sombra que eu trato. Na verdade, nesse livro, ele foi o meu abraço à sombra, então ele é muito
íntimo, autoral. Então, são cartas que eu escrevi para mim e que é muito interessante que as pessoas leem e falam, não, mas isso sou eu. Isso é muito curioso. Mas no meu curso online eu ensino essas 5 posturas e eu estou agora começando a escrever um livro para ensinar esses passos, né? Uau, que ótimo. Estou começando a fazer ele agora e assim, esses 5 passos eles passam por essa harmonia interior com essas partes do meu ser que até então eu vinha maltratando, excluindo. E aí, o que que isso acontece? A gente começa a desenvolver o mesmo olhar de respeito e dignidade que eu tenho que olhar para, né, que eu posso, que eu tenho que não, mas que eu posso escolher olhar para os meus Hum, ancestrais e antepassados com respeito e com dignidade e com compaixão, tá? E hum. isso não é a mesma coisa que concordar, passar a mão na cabeça, enfim, dar um abraço de afogados e ficar lá junto passando sua mão na cabeça. Não é isso, não é isso. Então, quando a gente consegue olhar para essas nossas versões anteriores e tudo que elas viveram, e eu digo para elas, foi assim, eu vejo vocês e eu olho para vocês com dignidade, com respeito, porque eu só sei o que eu sei hoje graças a vocês, né? Então, esse é um lugar de inclusão de mim mesma. E aí, o que que eu Isso. faço? Eu me aproprio da minha experiência de uma forma em que aquele convite que o Bert Hellinger faz para nós, né? Só permanecem inocentes, somente as crianças permanecem inocentes, Uhum. né? Os adultos, eles precisam olhar para aquilo que eles veem como culpa, como uma experiência, e aí eu vou com culpa mesmo e eu cresço com aquela experiência e aquela palavra culpa se transforma em potencial, em experiência, em responsabilidade, em possibilidade de agir de uma nova forma, né? Uhum. Então, eu vejo que esses caminhos eles se encontram e se abraçam lindamente na nossa esfera interior também, né? Eu também percebo da mesma maneira e o quanto que nos enfraquecemos quando a gente tenta excluir parte da nossa história, porque de repente foi difícil, né? Porque realmente a nossa força, claro, está nas nossas raízes, com os nossos ancestrais também, mas também a nossa força está no nosso repertório, naquilo que a gente construiu, naquilo que a gente viveu, né? Da forma como a gente conseguiu lidar, como que a gente se desenvolveu a partir dali. Isso também faz parte da nossa força. Então, por mais difícil que seja, então não olhar, né? Não digo que é um bom caminho. Talvez a pessoa precise caminhar um pouco mais para poder olhar, ou como diz aquele conto, não doeu o suficiente para eu precisar me mover, né? Uhum, Mas uhum, olhar e fazer essa inclusão, e é lindo isso que você está falando, dessas partes da minha alma, né? Que às vezes ficaram ali dispersas, esparsas, né? uhum. Por conta de tantos eventos, enfim. E aí você falou da inocência, né? E aí eu me lembrei de trazer aqui a questão de que nós crianças, né, todas nós crianças, temos um amor, que fomos crianças, temos um amor muito grande pelo nosso sistema, né? E quando a gente percebe alguma coisa parando pelo ar no sistema familiar quando éramos crianças, tomamos para nós, muitas vezes, a, a dor da mãe, a doença de alguém, nos sacrificamos por alguém, nos colocamos ali na frente de alguém para que chegue em mim, então eu por você, mamãe, eu por você, papai. E só que isso, né, já mostra ali uma desordem nesse sistema, essa criança que está fora do lugar, talvez os adultos também estejam, mas não para por aí, porque essa criança cresce e aí ela continua indo na inocência, achando que é assim que se ganha amor, que é assim que se é bem vista, e aí faz o mesmo
perpetua aquele comportamento. Uhum. Isso que você falou sobre esse momento da gente não estar pronto ainda, eu sempre falo do meu livro da força dos aindas. São aqueles nossos processos que ainda estão em construção. E uma vez, durante uma meditação, né, assim, eu estava refletindo e chegou para mim uma frase assim de presente, né? Esses presentes que chegam e dizem assim para mim: resistência é procura. Quando a gente está resistindo, é porque a gente está procurando chão que seja, para a gente poder pisar com calma. Então a Nossa, gente que precisa. emocionante. Sentiu, né? É muito forte essa frase. Resistência é procura. Então, algo em nós ainda procura por alguém, né? Por algo, ou alguma parte de nós que vai nos dar estrutura, base, força para eu conseguir me mover em direção àquela conciliação interior. Então, não adianta a gente forçar a conciliação numa constelação se aquilo para mim ainda está em construção. Eu preciso entender que existe um caminho a ser, né, caminhado e que eu vou sim pagar por isso. Eu estou pagando esse preço. Ao mesmo tempo, quando eu me deparava com as minhas resistências, eu falava, poxa, mas eu já queria, né? E aí eu fui percebendo, calma, tem um tempo de maturação, tem um tempo. E quanto mais gentileza, auto-amor e cuidado nesse contato com o nosso ser, mais chão a gente tem para poder dar o passo seguinte, por exemplo, em direção à mãe, né? E assim, Aline, um ponto que eu acho muito importante é que a gente consiga distinguir o que é honrar os pais, né? E o que é concordar e ficar ali aprovando ou se expondo, por exemplo, a abusos e a situações delicadas em família. Isso não Aham. é sinônimo daquilo. Não. São duas coisas diferentes, né? Porque às vezes a mamãe e o papai estão em processos tão profundamente adoecidos que algumas vezes a gente, lá na vida adulta, só que vai ter condição de cuidar dessa parte que em nós ficou sequelada. É verdade. E é por isso que a gente precisa chegar, sabe, pisar leve sobre essa Uhum. terra do coração e entender que não adianta você impor ou forçar um passo, né? Uhum. Então a gente precisa esperar esse tempo interior, né? Sim. E até existe uma frase, né, que se dita com coração e muita verdade, reverbera muito, que é ainda me custa, né? Então, às vezes a gente olha para uma situação e talvez o movimento que se pedisse era um movimento de reverência, ou enfim, mas Uhum, ainda custa aquela pessoa. Então, que a gente respeite, né? Bom, é como você disse, o preço a gente está pagando, então, mas se ainda custa, que a gente respeite e o honrar aos pais, não tem a ver realmente, como você estava falando, com concordar. As responsabilidades cada um toma para si de acordo com seus próprios atos, né? uhum, A constelação, ela nunca é favorável com concordar, com perdoar pessoas que cometem os seus danos. Cada um tem ali a sua parte no processo para assumir a sua própria responsabilidade. Ótimo, do Sami, o livro do Sami, o Dr. Sami, né, que ele fala sobre direito sistêmico. Ele trouxe o direito sistêmico para o Brasil, né? Criou isso aqui, ele abriu um caminho imenso. Eu honro ele porque graças a ele eu estou aqui, que eu sou advogada por formação. Então, é justamente isso, as interpretações equivocadas, né, de uma bagagem tão extensa do Bert, de tanto amor e tanto estudo e tanto cuidado, mas que, enfim, acaba sendo uhum. deturpada, mas não, honrar não significa concordar, né? Sim, sim. Aí a cada um vai ter o seu próprio tempo e o seu próprio caminho para seguir. Isso. E Só um pouquinho, quando eu fiz claro.
esse livro aqui é uma entrevista que eu faço com o Sami, que eu vou fazendo Uhum, perguntas, né? Eu uhum, sempre me deparava com isso, mas e nos casos, né, de violência, de alienação parental, quando isso acontece? Olha, o agressor, ele precisa se reajustar perante a própria consciência, ele precisa desse limite. Então, a uhum. gente poder dar limite nas nossas relações, mesmo que seja com a mamãe, com o papai, com o que quer que seja, é algo que é importante e faz parte, né? Que a gente pode, eu sei, eu nasci dessa pessoa, dessa mãe, desse pai, eles têm um lugar no meu coração, por isso que eu estou viva graças a eles. Mas muitas vezes eles estão profundamente adoecidos e eu não consigo manter a convivência. Uhum, Né? Em alguns casos, quando vai para a prisão, como a gente teve a conversa, né, nesse uhum. livro, para os próprios agressores é importante para que eles possam, né, ter esse tempo de maturação e de se reajustar perante a própria consciência. Então, hoje em dia, eu simplesmente vejo que as pessoas estão confundindo muito isso. Desde a nossa primeira ida lá ao Senado, aquela audiência que eu fui, que, né, que eu Uhum. pude falar, gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Sim. E aí, o que está envolvido aí, Aline? O que está aparecendo aí com essa resistência toda, né? Eu sinto que é a procura pela criança ferida, sabe? Justamente. E todos nós temos uma criança e às vezes é uma briga de criança com criança, né? Porque a criança ferida às vezes assume o comando da nossa vida. Eu tenho um mecanismo, por exemplo, de tanto me trabalhar, me autoconhecer, ler, tudo mais. Eu sei que eu sou excelente em fugir. Eu sou nota 10 em fugir. A minha criança, ela adora fugir. Então, tá acontecendo alguma coisa, às vezes até boa, e a minha criança faz o quê? Ó, foge, quer fugir. Então, assim, quanto mais a gente caminha nesse mundo e se cura e vai se trabalhando, a gente também vai identificando os mecanismos, porque às vezes é briga de criança com criança, e às vezes é a gente olha para pais e filhos, ou mãe e filhos, e a gente percebe, meu Deus, quem é o adulto aqui, né? Porque tem ali duas crianças, uma criança realmente, a outra criança interior ferida, né? Então, Sim. sim, ali a criança muitas vezes entra no comando da nossa vida, né? Uhum. E boicotando muitas vezes questões de trabalho, relacionamentos. E sabe que eu estava pensando agora, linkando com a constelação, que o Hellinger, né, falou sobre o movimento de amor interrompido, né? Que para quem não conhece, né, de forma bem básica, significa aquele ímpeto que toda criança tem de ir em direção à mãe ou ao pai, mas mais fortemente à mãe, digamos assim. Vamos falar mais da mãe aqui. Então, esse ímpeto de ir em direção aos pais. E quando algo acontece, por exemplo, a mãe não está disponível, a mãe está doente, ou ficou doente, ou em luto, essa mãe pode estar ausente emocionalmente ou fisicamente, e aí então essa criança ela não consegue ir em direção à mãe, esse movimento de amor fica interrompido. E isso gera muitas vezes uma marca, uma cicatriz, e esse adulto vai para a vida e às vezes com aquela cicatriz ali tentando completar esse movimento em outras relações. Aí, às vezes, vai para o trabalho ou vai para um relacionamento amoroso, e aí então tem essa criança ferida ali que muitas vezes busca esse amor de mãe, e pode ser que você, adulta, que esteja assistindo essa live, vai dizer assim: não, mas com a minha mãe tá tudo resolvido, tá tudo certo, eu já perdoei, né? A gente ouve muito isso, eu já perdoei a minha mãe, tá tudo certo. E aí, então, quando a gente observa mais profundamente, né? Por exemplo, numa constelação, a gente vê ali o movimento acontecendo, a alma mesmo familiar, e a gente vê que ele sim, tem ali uma dor que é bem antiga, bem infantil, e aí então, quem sabe a pessoa consegue se render, né, a esse amor e, enfim, completar esse movimento, ir em direção à mãe, e porque eu, no meu ponto de vista, assim, bem humilde, né, mas aqui me ouso falar dessa forma, eu acredito que o movimento de amor interrompido cria também a marca da criança ferida. Com certeza.
Com certeza. Eu ontem postei aqui no meu feed, para quem não me seguia, é só me seguir lá para ver o nome desse filme. Deixa eu lembrar agora. É... Ai, meu Deus, falhou o nome agora. Mas enfim, é um filme que eu recomendei ontem, Ah, que tá na Apple TV Plus, tá. e que mostra, né, um homem encontrando com uma criança. Ele havia sido abandonado na infância, ele encontra com essa criança e essa criança acaba chegando para ele. E aí a gente vai percebendo, Aline, que a vida ela sempre traz para a gente um chamado para que a gente volte a fluir esse amor que ficou congelado nesse movimento interrompido. Então, muitas vezes, quando a gente vê Palmer, obrigada, Thaís, exatamente, não ia lembrar desse nome nunca, e olha que eu escrevi ontem, porque eu estou aqui já, enfim, Uhum, intuindo, né, e trazendo as sim. palavras aqui. Bom, então, quando a pessoa vive esse movimento interrompido, muitas vezes fica ali com aquele congelamento, e aí eu não consigo transitar e fazer esse caminho com calma. Então eu preciso, né, olhar com amor, olhar com calor, colocar mesmo o meu foco de carinho, de alto amor nesse trauma, para que ele possa voltar a fluir. Ele vai descongelando e vai voltando a fluir. Então, Uhum, muitas vezes, a vida, por exemplo, traz para a gente os filhos. Chegam os filhos na nossa vida. tá. E quando a minha criança ferida está muito machucada e ela está se projetando ali na relação com os filhos, é como se eu saísse desse lugar de mãe ou de pai e eu viro outra criança ferida e fico aqui, né? Uhum, Tentando educar, batendo de frente ou protegendo em função daquilo que eu sinto que meu filho viveu. Então eu fico ali nessa disputa, né? E muitas vezes a criança ela fica se sentindo desprotegida, né? E aí isso, por exemplo, na pandemia escalonou muito, inclusive foi o tema. Tô engraçada, né? Que eu tô mostrando meus livros todos, que eu escrevi 5 livros, mas esse aqui foi o quinto, amém. que se chama Tô aqui com você, 9 posturas para acolher crianças e adolescentes em sofrimento. Uhum, Mas você sabe para quem que eu escrevo esse livro? Para os adultos, para a criança ferida dos adultos se cuidarem primeiro, para que eles possam ter o que dar para os filhos, né? é Só verdade. que, como que a gente vai fazer se a gente já está adulto e não vai ter como a gente ficar exigindo que a mamãe e o papai tenham essa consciência de fazer isso comigo agora? Então, Uhum, é comigo mesmo. Eu uhum, acabo desenvolvendo esse ser em mim, né, que eu vou me acompanhar e me acolher nesses momentos em que a minha criança ferida vem para a superfície, e aí eu me relembro, olha, né, eu sou a mãe, a minha filha, meus filhos são meus filhos. Então, é lógico que é natural a gente ficar oscilando nisso, só que quanto mais a gente tiver estado de atenção e conseguir se manter no adulto em nós, mais seguros, relaxados e tranquilos os filhos vão ser, né, para poder viver uhum, a própria vida. Quanto mais eu me sentir bem com a minha criança ferida, mais limite eu vou conseguir dar com amor, com gentileza, com firmeza. Eu não preciso mais barganhar para me sentir amado, né? uhum. Enfim, a pessoa está perguntando onde encontrou o livro. Meus livros, eles todos ficam na minha bio aqui no Instagram. Depois é só entrar lá no meu perfil. Essa semana, até sexta-feira, tá um outro link, mas até sexta-feira vai entrar, porque eu estou no meio do direitinho. Então, Uhum, nesse livro, nesse filme que eu recomendei ontem, Palmer, que eu assisti no domingo, sim. eu tive essa percepção claríssima que mesmo que não venha na família, a vida traz uma oportunidade de você, né, encontrar como ele encontrou uma outra criança e quando ele cuidava desse menino que Uhum. estava passando por uma situação de desamparo, ele estava cuidando da própria criança interior dele. Ele Aham, próprio estava se curando. Então, o que nos cura é colocar o amor em movimento. O amor em movimento que vem, né, que passa por mim, voltar a sempre chama, né, Aline? Acho que uhum. você está com um probleminha aí na. Vocês estão me vendo? Sim, tá um pouquinho Ah, pixelado, mas estou te vendo. deixa eu só Tá ok. olhar. Ixi, agora travou. Mas, tá vendo? Estão me vendo agora? Sim. Tá.
Sim, e quanto que quando a gente reprime esse amor, né, tantos, malefícios mesmo causam na nossa vida, na vida da gente, né. O Uhum, amor quando ele fica reprimido, causa doença, né, causa, descontentamento, porque o natural é o fluir do amor, né, uhum. porque algo chegou para nós. Pode ser que não de acordo com a nossa expectativa, com aquele modelo de mãe boa que a gente tem dos contos de fadas, mas algo chegou para nós. E aí, então, quando a gente consegue fazer esse movimento de realmente descongelar e fluir, né, é fantástico. Eu ouso dizer até que é curador, sabe? Eu digo mesmo que é curador, porque para mim cura é voltar a retomar movimento. Então, Uhum. e ela dá movimento a curas que vão ser não só emocionais, mas também com o tempo favorece que a gente encontre uma postura interior que vai ajudar a gente numa cura física, por exemplo. Entende? Entendo, entendo porque passei por isso. Então eu entendo e atesto que é muito verdade. E o quanto que essa criança, agora falando com você, ela volta e meia está olhando, ou quase sempre está olhando para o passado, né? E só o adulto em nós consegue realmente acolher essa criança, porque às vezes as pessoas podem pensar assim: ah, mas como que eu vou fazer se meu pai e a minha mãe já faleceram? Ah, como que eu vou fazer a cura da criança interior se minha mãe acha isso bobagem, minha mãe não tem esclarecimento para essas coisas, etc. Não, gente, a gente cresceu, agora é com a gente, né? Agora é com a gente, agora a gente pode fazer isso, né? Cada um vai encontrar o seu recurso, o seu caminho, às vezes um processo terapêutico ou a constelação, cada um vai encontrar o seu caminho para olhar para isso, aquilo que se identifica mais, né? Mas somente no estado adulto mesmo, eu no meu adulto, eu vou conseguir buscar uma boa ajuda, eu não vou querer que o outro me salve, que o outro me tire desse lugar, pelo amor de Deus, né? Porque quando a gente está nesse lugar assim, bem infantil, às vezes a gente quer um salvador, às vezes a gente não quer fazer algum movimento por si mesmo, né? A gente quer que vem aqui e me resgata, Dani, porque você precisa fazer isso comigo, né? O seu livro precisa fazer isso comigo, o seu curso precisa fazer isso comigo. E a gente às vezes fica na inércia. Então, essa parte adulta em nós, pelo menos uma porção dela precisa estar ativada para buscar esse lugar de acolhimento, cura e transformação. Sim, e essa é a beleza da gente retomar o nosso poder interior, o nosso centro de poder. Muitas vezes, todo o nosso poder de ação, né, de sermos protagonistas na nossa vida e colocarmos a nossa energia na gente mesmo, nos nossos sonhos e projetos, né? E às vezes as pessoas confundem auto-amor com egoísmo, mas pelo contrário, quanto mais a gente se ama, mais amor a gente tem para dar, né? Então, assim, quando eu consigo viver esse protagonismo, ao invés de eu ficar ocupando alguém, tá? Ou Uhum. esperando que eu seja salvo, eu pego esse meu poder que eu me espalhei, deixei ali e trago para mim e falo, não, é comigo mesmo. E isso não quer dizer que eu estou concordando com quem me agrediu. Isso não quer dizer que eu estou deixando de dar limite, ou mesmo que seja fazer uma denúncia e prender a pessoa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Sim. Então, limites, Aline, são aquilo que de mais importante a gente tem, para que o nosso sim seja um sim e o nosso não seja um não. A gente É. poder dizer o que a gente quer e até onde a gente pode ir, isso aí é uma prerrogativa do saber, do ser adulto, né? E de trabalhar esse pertencimento a um eu primeiro pertenço a mim, eu pertenço àquilo que eu preciso, que eu quero viver na minha vida, e aí eu
Ah, não, agora eu escolho pertencer a uma relação. Por quê? Porque eu quero e porque a outra pessoa quer, porque uma relação a dois é uma dança, É, né? Não é uma prisão. Eu sempre é. falo, gente, relacionamento, vida a dois, entre adultos, é uma dança. Uhum. Dois para lá, dois para cá, dois para lá, dois para cá. Agora, se eu faço 10 para lá e o outro não faz nada, a gente já percebe que aí não tem uma troca, né, que realmente é compensadora e que leva adiante, né? E todo adulto quer ter Uhum. o usufruto do seu direito de ir e vir. Então, se uma relação Uhum. fosse um quarto fechado, você entra lá naquele quarto e tá muito gostoso estar lá entre aquelas quatro paredes, você está adorando aquela relação, mas aí chega uma hora que começa a ter uma descompensação. Você quer ou não quer Uhum. poder abrir a porta e sair, Uhum. né? Então, quando o outro quer sair também e não tá bom para ele, não tá legal, a dinâmica não tá bacana, você vai trancar a porta? Você vai dizer, você está me abandonando. Uhum. Quem é que fala, você está me abandonando em nós? É a nossa A criança. menina, É. a nossa menina ferida, o menino ferido, né? Uhum. Porque o adulto, ele só abandona crianças, filhos, adolescentes, crianças até a adolescência, mas assim, de adulto para adulto, a dinâmica é de dois adultos responsáveis, porque você também adoraria poder ter a porta aberta se você precisar sair e tiver numa relação abusiva, por exemplo, Uhum. né? Então é Uhum. muito importante, especialmente para nós mulheres, que a gente se capacite para ficar cada vez mais conscientes e com esse poder pessoal, né, que estava deslocado para fora, espalhado lá para fora, agora aqui comigo, para que eu possa, né, dar o rumo da minha vida que eu quero, que eu preciso e que eu vou Uhum. escolher dia após dia, né? Uhum. Com certeza. E agora, linkando com a questão da criança, né? Vem para mim assim o quanto que aquilo que no adulto muitas vezes a gente vai desobedecer os pais, né? Por quê? Porque às vezes a nossa criança foi ensinada assim, cumprimenta todo mundo, vai lá dar beijo no tio, vai dar beijo não sei quem, não faz isso que é feio, e não pode responder, não pode, não fala assim, não pede nada na casa do fulano. Então, uma série de coisas, principalmente, né? Eu que sou de cidade pequena, mas do interior, assim, a gente ouve muitas coisas. E aí, então, a gente vai, né, para a nossa vida adulta e muito com essas frases dentro de nós, né? Então, isso é feio, não fala assim que não é legal. E aí, então, às vezes a gente vai precisar desobedecer os pais, eu vou precisar dizer um não, porque eu quero dizer um não. Eu já passei da fase de dizer sim, porque a mamãe ou o papai dizia que era feio negar tal coisa. Eu já cresci, eu já não sou mais aquela menina que estava trocando, né, por afeto, por atenção, por cuidado, eu aceitar tudo, né? Então, eu já cresci. Então, o crescimento, ele é desafiador, esse adultecer, né? Ele é desafiador porque às vezes envolve a nossa desobediência aos pais. E como você estava falando, isso põe em xeque internamente, dentro de nós, a sensação é de que eu vou perder o meu lugar, né? Porque eu mantive esse lugar dessa forma por muito tempo. Eu era a boa filha, a menina CDF da escola, isso e aquilo outro. Como que agora eu vou dizer não? Como que agora eu vou mudar, vou ficar rebelde, né? Digamos assim. E aí, então, sim, isso também faz parte da gente descobrir quem a gente é, né? E faz parte da gente dizer ao outro quem eu sou e até onde o outro pode ir. E isso é uma relação adulta, porque se eu só dou ou se eu só recebo, seja lá o que for, isso está descompensado, não tem troca aqui, né? E Sim. o que não é mútuo, né? O Bert dizia que é tóxico. Então, a troca precisa haver. Então, a gente já passou da fase de criança que recebe, 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 recebe. É agora crescendo, o que vamos fazer com isso, né?
Uhum. Eu gosto sempre de lembrar que o Bert, ele dizia uma coisa muito, muito legal, assim, nos eventos. Ele falava assim, né, você, quando você está com seus filhos, você educa, você dá essas frases, você dá os limites, porque faz parte da criação humana você, né, dar esses comandos e mostrar para eles como funciona essa sociedade. E lógico, hoje a gente consegue fazer isso cada vez mais de uma nova maneira, de um novo lugar dentro da nossa cultura, como, por exemplo, os ensinamentos da psicologia positiva, que tem muita coisa legal também, mas ao longo do tempo, os pais sempre fizeram isso porque era assim, para a gente poder aprender como funcionava, né? Uhum. E ele dizia assim, então a gente vai, dá limite, coloca as ordens, mas secretamente, secretamente, torça para que seu filho ou sua filha faça um pouquinho diferente do que a ordem que você deu. Porque aí você vê a força, né, deles em ir para algo novo. Então, uma coisa que eu sempre digo com relação à infância, adolescência e depois à vida adulta, madura, né? Então, é como se a infância fosse a tese, a gente recebe uma tese da minha família, da sociedade, né? E aí vem a adolescência, eu vou para a antítese. Ah, o mundo, eu preciso encontrar o meu próprio jeito, e eu encontro as outras famílias com outras formas de ser, e a minha mãe e meu pai não prestam. Enfim, a raiva que eu preciso ter para conseguir sair da barra da saia da mãe e encontrar meu lugar no mundo. Então, mães, pais, fiquem tranquilos se seus adolescentes estão raivosos. Isso faz parte para eles conseguirem soltar o conforto quentinho nessa barra da saia tão gostosa, né? E lá na frente, a gente vai encontrar a síntese. Veja, a tese tá ok, foi tudo de melhor que os pais puderam fazer e puderam entregar. Eu encontro a antítese, que tem coisas novas, que são coisas do meu ser que é novo. E lá na frente, eu fico com aquilo que faz sentido para mim, na minha individuação, na minha, enfim, na minha forma de perceber a vida. Então, a gente vai percebendo que a vida se dá por meio do emaranhamento. A vida, ela cresce em nós por meio dessas precisas histórias delicadas e difíceis. E eu vou te dizer, Aline, o que eu vejo, o que eu pude perceber, inclusive na história do Bert, no último livro dele, é que até os 92 anos de idade, ele ainda estava lidando com questões dos emaranhamentos dele. Esses dias eu Uhum. fiz uma live com a Sophie sobre Cosmic Power, eu fiz uma pergunta para ela, e ela foi e falou no meio do público, Daniela, porque você sabe que seu emaranhamento é esse, eu assim, ouvindo, e eu sei o tanto que eu fui abençoada com esse emaranhamento, porque ele me fez ter força para buscar o outro lado, e agora eu posso encontrar essa síntese, mas o que eu ouvi ali dela, fique sempre atenta. Fique sempre atenta, porque esse emaranhamento você precisa prestar atenção. E ele rapidamente pode descambar em alguma outra coisa, né? Então, conhecer a própria criança ferida, conhecer os meus lugares onde normalmente eu caio. Você falou, a minha foge, a minha, ela ou treme de medo, ou ela vai para o ataque. Então, assim, a gente conhecer esses lugares interiores, eu percebo assim, ah, lá tô eu de novo naquela minha forma de reagir, porque eu tô me sentindo assustada agora. E eu já conheço isso aqui, eu não vou morder de novo essa isca. Eu já conheço isso aqui. Uhum. Então, o autoconhecimento tem essa força que é a gente poder, né, se conhecer, ou, por exemplo, na vida dois. Ah, putz, no meu casamento, quando eu vejo toda vez, sei lá, a mulher e o marido estão lá brigando por uma mesma situação que eu não sei qual é para esse casal. Mas é Uhum. sempre a mesma coisa. E dá até um certo gosto. Ah, eu gosto de entrar naquele ringue de luta. Aquela coisa das Aham. dinâmicas de casamento que a gente não entende o que, que é, né? O que tesa um ao outro ali naquela história. Mas a grande verdade é, depois de um tempo, isso vira desgaste, isso vira, né? Aquela briga de os dois estão sempre na criança ferida, né? E aí o que que a gente faz quando a gente se depara com isso? Eu já estou me conhecendo, pô, eu tô vendo que isso está detonando a minha relação. Eu quero entrar naquele ringue de luta de novo. Meu marido tá lá na porta, falando assim, vem, meu bem, Uhum. né? Assim, a isca tá aqui. Eu falo, Aham. cara, eu não vou entrar dessa vez. Então, os dois ali, tem os adultos, né?
Aí você vê um dia, putz, eu tô, sei lá, no meu período menstrual, eu tô nervosa porque eu tive um problema profissional. Aí eu vim para minha criança ferida. O que que a Uhum. gente pode fazer? Avisa o marido, Uhum. para o filho, gente, hoje eu não tô boa, não. Me deixa quietinha, porque eu tô precisando, senão vai rolar coisa, vai rolar briga, vai rolar. Entende? Ou então, viu que Claro. o marido desceu? Cara, não vai lá porrinhar o cara, não vai ficar pegando no pé, não vai ficar. Então a gente começa a permanecer no adulto porque a gente começa a viver esse estado, né, de encontrar essa graça de ser adulto e Uhum. de escolher criar um novo ambiente psíquico no casamento ou com os filhos, porque filho também tem os nossos botões. Só que, cara, quem é Sim. o pai, quem é a mãe ali? Se você ficar descendo Uhum. toda hora, esse filho vai ficar se sentindo inseguro. Com Aí entra, como eu certeza. tratei nesse livro, um processo de depressão que teve muito na pandemia, de automutilação, né, de Uhum. pânico, de toque, enfim. Então, o assunto, o tema da criança ferida é, olha, altíssima tecnologia, porque eu não preciso saber da sua, Aline, eu preciso saber da minha. Uhum. Eu Uhum. não preciso saber da do meu marido, que eu vou falar, ah, não, você já tá com essa criança ferida. Não, Não faça isso que você vai detonar seu casamento, né? eu tenho que dar conta do que é meu, né? Tem que dar conta do que é meu. E você falando veio bem interessante assim para mim, você ali simulando, né, a discussão da relação, o marido ali esperando no ringue e tal, porque a gente tem essa criança ferida, mas a gente também pode dizer que não sei, vou arriscar aqui dizer que essa criança ferida ela tem várias subdivisões, digamos assim, né? E uma delas, a meu ver, é a criança birrenta, né? Gosta de uma birra, então assim fica ali provocando mesmo, né? E gosta de entrar num arranca-rabo ali, ficar fazendo uma confusãozinha, ou então quando não dá certo alguma coisa, esperneia como criança realmente. Então, faz parte dessa criança ferida e faz parte do nosso crescimento, do nosso autodesenvolvimento, da nossa cura. Para mim, honestamente, não existe uma cura completa sem passar pela criança interior. Ela é, para mim, ela é como um farol, sabe? E direciona o nosso olhar, direciona a nossa vida, direciona as nossas escolhas, né? Direciona até nossas escolhas profissionais, porque às vezes a gente está tão na criança ferida e carrega essas dores, às vezes que nem são nossas, e vai carregando, enfim, e faz escolhas na nossa vida baseada em tudo isso. E às vezes isso é desastroso. Uhum, Pode ser que com a melhor das intenções, uhum, mas quase sempre é desastroso, porque a gente precisa se encontrar no nosso centro de força, né? E o nosso centro de força, pegando aí o que você falou há pouco tempo, tem muito a ver com esse eu me reconectar e com eu me reconciliar comigo mesma e com todas essas partes de mim. Então, esse meu centro de força sou eu comigo mesma agora. Né? Então, às vezes a gente está ali 30, 40, 50 anos culpando alguém, uma história, e às vezes foi difícil mesmo, né? Mas deu o primeiro passo, né? Deu o primeiro passo, movimente o primeiro passo para que todo o resto possa se mostrar, porque essa reconexão comigo mesma ela vai acontecendo. Não tem como não acontecer se você iniciar e persistir, né? sim. Seja lá o caminho que você escolher para trilhar de cura, né? Uhum, Mas para mim a criança interior ela vem como chave do processo de autoconhecimento, cura, sabe? Eu acho assim um tema sensível, emocionante, que daria aqui umas quantas lives, como você bem estava dizendo,
E eu fico muito grata por a gente estar falando um pouquinho sobre esse assunto. Uhum. Eu tenho feito uma sequência de lives, estou com várias também, as pessoas que quiserem aqui me seguir para entrar lá também e ver. No meu Uhum, YouTube também tem as senhas também, as lives catalogadas por umas playlists assim, né, que eu uhum, coloquei um título em cada. Então, a relação com o marido, né, na vida dois, com filhos, com os uhum, pais, com a família de origem, com a criança interior. Então, assim, a gente tem que entender que é como se a gente estivesse se relacionando com os nossos emaranhamentos quando a gente vê a criança interior ferida ativada. Então, a gente está olhando para os emaranhamentos, uhum. porque é por amor que a gente se emaranha. E você vê, Bert relatou isso até os 92 anos de idade, porque essa criança, ela segue em nós. Uma vez as pessoas me perguntavam, mas Dani, tem um momento que ela cresce definitivamente, que ela... Não, não tem. Porque é como se fosse esse novo que está sempre chamando a gente para um passo seguinte, para um passo seguinte. E outra coisa, quando essa criança, ela é bem cuidada e ela se sente escutada, ela também vem com toda a sua potência de cura. Ela fica, né, alegre, criativa, cheia de vontade de se divertir, de conhecer coisas novas, sabe? Eu estava conversando com meu esposo esses dias, eu falo assim, eu sempre me emociono muito lembrando do seu pai, né, do meu sogro, Uhum. porque ele era filósofo, e eu lembro que a gente sentava, ele chegava em casa, nossa, mas a gente conversava ali, a gente ficava conversando horas e horas e horas, era muito gostoso, sabe? E aí, Imagino. cada vez que eu ia mostrar para ele, né, quando eu mostrava o meu livro, ele, ai, Dani, não, essa parte aqui ficou incrível, ficou boa demais. Ele abria os olhos assim, ah, que legal. Com 92 anos, a pessoa fazendo aquela carinha que tem da menina da Abriu. propaganda de açúcar, sabe, ou de doce de leite, Uhum. fica assim. E ele tinha isso aos Incrível. 92 anos, entende? Então, a gente conseguir manter isso é manter a nossa menina viva, né? Nosso É. menino vivo que vai sonhar, que vai viver mil aventuras, né? Então, é algo assim que traz para a gente saúde, desejo de viver. Então, Uhum. saiba, se a sua criança, numa constelação, sua criança interior ainda está resistindo, não é para você, né, ficar passando a mão na cabeça dela para sempre, mas a gente vai precisar parar um pouquinho, acolher um pouquinho, né? Porque está Uhum. faltando aquilo, né? Resistência e procura. Se ela está resistindo, ela ainda está precisando de chão, de Uhum. base, de apoio para conseguir dar aquele passo, né? E a gente precisa entender que o chicote da autocrítica, ele faz muito mal É para a verdade. gente. O que é importante é autoanálise contínua, né? Uhum. Apoio interior, chamar a gente para ir para o novo, chamar a gente para, poxa, vamos desenvolver uma forma nova. Eu estou ali com aquela porta daquele ringue me esperando. O que que eu vou Uhum. responder para o marido essa hora? Sei lá, vou deixar ele quieto? Vou fazer uma brincadeira? Vou fazer uma massagem nele? Vou relaxar? Vou silenciar? Tem mil e uma coisas que a gente pode ensaiar e treinar para colocar em prática no dia seguinte, com filhos, no trabalho. Gente, é um caminho maravilhoso, né? Cuidar dessa parte em nós que vai nos permitir dar os passos que a gente precisa dar nas constelações, né? Com certeza. Nossa, estamos caminhando para o fim. Passou tão rápido para mim, um encontro tão maravilhoso. Quero te agradecer muito, mas antes de terminar, se tu me permite, eu quero ler um trecho, uma página do teu livro, Abraça a Sombra. Posso? Pode, pode sim. Para todo mundo aqui. Eu achei, eu adoro esse trecho, achei demais. Reencontros em mim. Eu te vejo, eu te reconheço, eu te honro, eu te agradeço. Cada parte de mim, cada manifestação do meu ser, cada persona nesta e quiçá em outras vidas. O self que eu sou se compõe desta soma de eus, Deus em mim. Te agradeço por compor a sinfonia do que estou, do experimentar, do cair e levantar, do errar e acertar, do partir e integrar. Cada experiência, cada sorriso, cada receber, cada doar.
tudo isso junto, misturado, vivenciado. Eu te vejo, eu te reconheço, eu te honro, eu te agradeço. Vivo, sinto, amo, sou. Eita, Nossa, que lindo! A voz até tremeu. eu tive que engolir seco aqui para não chorar. Muito obrigada, Dani. Que a tua luz cada vez mais chegue em mais e mais pessoas. Estou muito, estou me sentindo privilegiada junto com todas essas pessoas aqui por te ter aqui no Ó, perfil. já era, já descongelei um pouquinho mais por causa do seu abraço. Ai, que Sinta-se gostoso. abraçada. E foi bom que a gente pôde se abraçar em São Paulo. Foi tão gostoso te encontrar, porque você chegou com seu sorriso, com seu carinho. E eu sou muito aberta também, muito tranquila, e foi muito gostoso, viu? Eu tremia que a foto ficou tremida. Depois eu fiquei com vergonha de pedir para tirar outra foto mais bonita. Não, aquela foto estava ótima, porque a gente estava no calor da emoção. E sempre que você quiser, Aline, trazer, né, um outro tema, assim, né, de criança ferida, a gente pode conversar. Eu fiquei muito feliz de poder juntar esses dois temas que a gente desobedeceu um pouquinho, né, como o Bert É, recomendou, é. juntando essas duas coisas. E você é muito linda, muito querida, e siga firme no seu caminho, viu? Obrigada, obrigada. Que- Muito obrigada. Um beijo enorme. Até a próxima. Até, querida. Fique com Deus. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau, tchau.